Diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor, ele é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora te convido a ir para Romanos comigo, capítulo 6. Romanos 6:16 fala assim: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Então, livres da escravidão do pecado, se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo de escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8. Capítulo 8, versículo 21. Na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós cremos que, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Agora nós vamos lá para Deuteronômios, capítulo 15. Já vocês vão sentar, tá, gente? Só um pouquinho. Deuteronômios 15, 16.
Mas se por estar bem com você e amar você e sua família, o servo disser: não quero ir embora, você pegará um furador e furará a ponta da orelha dele contra a porta. Depois disso ele será seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com as escravas. Quando libertar seus escravos, não considere isso uma grande perda. Lembre-se de que por 6 anos eles lhes prestaram serviços equivalentes a 2 vezes o salário de empregados contratados, e o Senhor seu Deus o abençoará em tudo que você fizer. Até aqui. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz. Ela é apta para discernir os propósitos mais profundos do coração do homem. E nós, ó Deus, queremos nessa hora, diante da exposição da tua palavra, expressar a nossa sensibilidade, anseio, fome e sede pelas sagradas escrituras, sendo reveladas e esclarecidas pelo poder do teu Santo Espírito. Por isso, flua com liberdade nesse lugar, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar as profundidades, ó Deus, daquilo que está escrito. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, essa é a nossa súplica no nome de Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Podeis sentar. Ele é o Deus poderoso. Ele estava no princípio de tudo. Ele falou à escuridão e fez raiar a luz. Ele colocou as estrelas nos céus e encheu a terra de flores. Ele é o Criador. Ele fez o homem do pó da terra e com seu sopro fez o coração bater. Mas o homem o deixou. Foi tomado pelas trevas. Ele chorou, mas não era o fim. Ele colocou o filho dele sobre a cruz, abandonado na escuridão. Mas ele venceu a morte e deixou o túmulo para trás. Ele é o Deus da salvação. Ele é amor. Ele é vida. Ele é Jesus. Ele fez tudo novo. Viva o novo. Então, queridos, nós estamos hoje no 6º dia da nossa semana de consagração, em cima dessa temática que está sendo trabalhada toda semana, livres das distrações e atraídos pelo Eterno. O Senhor tem nos chamado como igreja para esse lugar, para um lugar de rendição e de sermos realmente atraídos pela realidade de quem Ele é. Jeremias diz para nós que com amor eterno Ele nos amou e com bondade Ele nos atraiu. Então, quando nós somos capturados pelo Cristo, pelo olhar do Cristo, que são como chamas de fogo, nós consequentemente somos livres de todas as amarras e distrações que tentam nos atrapalhar de acertar o alvo. Porque o objetivo da nossa vida em Cristo é andar acertando o alvo. Porque a palavra pecado no original significa hamartia, no grego, que significa errar o alvo. Então pecado é errar o alvo. Então, se pecado é errar o alvo, santidade, uma vida de consagração, é uma vida que na verdade acerta o alvo. Então, que possamos andar acertados com o alvo, que é Jesus o nosso Senhor. Amém? Ore pelo pastor conseguir pregar, viu, gente? Ela livra ele da tosse, Senhor. Amém. E queridos, hoje nós vamos trabalhar em cima dessa temática, cativos pelo amor e livres pelo Espírito. Cativos pelo amor e livres pelo Espírito. Quem realmente é atraído pelo Eterno carrega consigo essa marca. É cativo pelo amor e é livre pelo Espírito. A palavra cativo é preso. Podemos colocar até escravo. E vamos juntos entender então
o que essa temática nos quer dizer. Em cima de todos esses textos que nós lemos e outros que vamos ler, vai encaixar o quebra-cabeça no final. Amém? Queridos, cativos pelo amor, livres pelo Espírito. O apóstolo Paulo, ele dá ênfase em Romanos 6 para nós, e no capítulo 8, usando esse exemplo da escravidão como uma ilustração para entendermos como era a nossa condição. Éramos escravos do pecado. O pecado era o nosso senhor. Vivíamos para o nosso mero prazer, para a nossa própria satisfação. Vivíamos cegos dentro daquilo que é o nosso prazer. Mas quando encontramos Cristo, Cristo, Ele é aquele que nos liberta. Por isso que Ele mesmo disse: se verdadeiramente conheceis o Filho, verdadeiramente sereis livres. E quem é o Filho? O Filho é a manifestação perfeita do amor de Deus. Jesus, Ele é a manifestação perfeita do amor de Deus para nós. Todas as vezes que você quiser ouvir que Deus te ama, olhe para Jesus, porque todas as vezes que você olhar para Jesus, aquilo que é a vida de Jesus vai gritar para você o quanto você é amado pelo Pai. A vida de Jesus, ela declara isso continuamente para nós, que somos amados pelo Pai. Cristo é a manifestação perfeita do amor de Deus. E Paulo, ele usa essa configuração de escravo. E se você ver, você vai ver que ele usa essa nomenclatura, dizendo em 1 Coríntios 7, 22, diz: aquele que era livre, quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Em 1 Coríntios 7, 22, e em Efésios 6, 6, Paulo vai falar: obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Em 1 Coríntios 6, 19 ao 20, ele diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Em Filipenses 2, 7, ele diz que Cristo Jesus se despojou tomando a condição de escravo. Então nós vemos, queridos, que Jesus, ele revela para nós essa expressão de resgate, mas também agora de senhorio. Nós somos escravos de Cristo. Fomos livres da escravidão do pecado e agora somos escravos de Cristo. Como assim? O que Paulo quer dizer usando essas expressões? Falando que somos escravos de Cristo. Somos escravos da orelha furada. Escravos da orelha furada. Como assim, pastor? Quando nós lemos em Deuteronômio 15, e se nós lemos também em Êxodo 21, nós vamos ver que o povo hebreu, quando era escravo em si, eles tinham um prazo de 6 anos para ficar servindo como escravo. Depois, no 7º ano, eles recebiam a carta de alforria para ir. Mas alguns deles tomavam uma postura dizendo: nós não queremos ir embora, nós queremos permanecer para sempre. Depois de 6 anos, quando entrava no 7º, então agora eles tinham a opção de decidir ficar ou ir embora. Então quem decidia ficar não poderia agora nunca mais sair de ser escravo daquele senhor. E como que o ritual e a cultura fazia? Chamava esse escravo, colocava ele na porta, e ali então batia um brinco que ficava como um selo naquele escravo, dizendo que agora, a partir de então, ele era escravo por amor. Escravo por amor. E todos então agora identificariam que ele ficaria para o resto da vida servindo aquele senhor, simplesmente, tão somente por lealdade e amor. 6 na Bíblia representa o homem. Por isso que a besta, o sinal da besta,
que é do anticristo, é o 666, é o homem 3 vezes na sua elevação do seu eu, caído. Então o 6 representa isso. Então quando fala aqui para nós que chega no 6º ano, então representa o que? A humanidade caída. Quando ele entra para o 7º, ele tem que tomar uma decisão. E agora 7 na Bíblia representa perfeição, maturidade. Então assim é a todo aquele que é escravo de Cristo. Nós somos escravos da orelha furada. Quantos de nós servimos a Cristo há tantos anos? Participamos da igreja, participamos de todas as atividades, fazemos algumas coisas, funcionamos dentro da dinâmica da eclésia, que é a igreja. Mas quantos dentro da igreja que ainda não tomaram a decisão de ser escravos de Cristo? Escravos da orelha furada. O que é esse escravo da orelha furada? A porta representa vir a público. A portada na orelha para perfurar representava dor. E o brinco que ficava representava um selo, uma marca que seria carregada para o resto da vida, de lealdade e amor em servir o seu Senhor para o resto da vida. Então quem são os escravos de Cristo? Quem são os cativos pelo amor e livres pelo Espírito? São aqueles que agora tomaram a decisão, chegaram no fim de si mesmo e disseram: não, basta, eu quero ser escravo de Cristo. Vir a porta significa, queridos, vir a público. Ou seja, manifestar externamente aquilo que é o amor que diz ter. É ser expressado, traduzido em atitudes, mais do que simplesmente serviço ou meras palavras, mas agora uma declaração com a própria vida. O segundo processo do escravo que decidia ser escravo por amor era sentir dor. Quando nos tornamos escravos de Cristo, queridos, passamos pelo processo de dor. A dor da renúncia, a dor de abrir mão do nosso eu, a dor de abrir mão das nossas vontades, para que então agora sejamos presos e escravos do amor de Cristo. Não há liberdade maior do que você está preso em Cristo. Tem uma frase que diz que você é escravo daquilo que você obedece, e eu sou escravo de Cristo. Ser escravo de Cristo é ser livre do mundo e dos pecados, servindo uns aos outros em amor. Ser escravo de Cristo é você carregar um sinal, uma marca de quem realmente vai servir o Senhor para o resto de suas vidas. O que esse ritual e essa prática do povo de Deus daquela época tem a ver com a gente? Tem tudo a ver. Porque só vir na igreja, participar das atividades, ou até ajudar em algumas coisas, não vai fazer a diferença se você não ter o selo, se você não realmente ter a orelha furada. Ou seja, ser alguém que realmente agora é leal e ama servir o seu Senhor. Não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é. Esses são os escravos por amor, escravos de Cristo, escravos da orelha furada. Homens e mulheres que entenderam que nós somos escravos daquilo que obedecemos. Antes nós obedecíamos os desejos da carne e os impulsos da carne, mas agora nós obedecemos a Cristo, o Senhor e a sua palavra. Ele nos capturou em amor.
Ele nos libertou. Ele é a verdade que nós conhecemos e nos libertou. Ele é aquele, queridos, que nos constrange com tamanho amor. Ele é aquele que tem o amor que excede entendimento. Ele é aquele que, com o seu amor, nós tentamos dimensionar a largura, o comprimento, a largura e a profundidade, mas não conseguimos, porque esse amor excede entendimento. É um amor indescritível. Esse amor, queridos, ele nos cela ao ponto de agora todo o nosso viver ser gasto na presença dele, de não ver mais sentido em viver por outros cantos, a não ser viver para servir o seu Senhor, não viver pelos cantos do servir a sua própria carnalidade, ou servir aquilo que o mundo oferece como prazer, mas é servir o seu Senhor com todo o prazer. Cativos pelo amor, livres pelo Espírito. Nós fomos livres e nós somos chamados a viver a liberdade dos filhos de Deus. Nós somos chamados, queridos, nesse lugar de lealdade e amor a Ele, como escravos de Cristo, a servir a Ele uns aos outros. E quando nós vemos aqui em 1 Coríntios, final do capítulo 12 e início do capítulo 13, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre essa realidade de amor. Ele diz: procure com zelo os melhores dons, e passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Aí ele começa a dizer, queridos, que se nós darmos todos os nossos bens aos pobres, se não tiver amor, de nada vai valer. Se darmos a nossa vida para ser morta, mas se não for por amor, não tem sentido, não faz sentido. Ele diz: o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E então depois ele continua, quase que no final, dizendo: quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino, falava como menino, mas quando me tornei adulto eu desisti, eu acabei com as coisas de menino. Aqueles que são cativos pelo amor e livres pelo Espírito, vivem nessa conduta de amor, de um amor maduro. Como nós vimos em Romanos 8, há uma ardente expectativa na criação, aguardando a manifestação dos filhos. Essa expressão filhos aqui, no original, significa ruios, no grego, que significa filhos maduros. Há uma ardente expectativa da criação lá fora, aguardando a manifestação dos filhos maduros. E quem são esses filhos maduros? São aqueles que foram cativos pelo amor, livres pelo Espírito. São aqueles que são os escravos da orelha furada. São aqueles que são escravos de Cristo. São aqueles que não têm a sua vida por preciosa, mas o Evangelho por precioso. Paulo diz para a igreja de Corinto, dizendo: aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Nós éramos livres na nossa libertinagem carnal, mas agora que fomos chamados em Cristo, somos escravos de Cristo. E Paulo, ele diz que esse amor, queridos, é um amor que é um caminho, não é um evento, é um caminho. Fala de um processo. Ele diz: eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Ou seja, o modo dessa excelência é caminhar em maturidade de amor, é entendendo que tudo que a gente faz precisa ser carregado de amor a Cristo. Tudo que eu fizer no reino não pode ser por meritocracia, por aceitação do outro. Não, é por graça, é porque
eu entendi que fui capturado por amor. Então tudo que eu faço no reino, queridos, não pode ser pesado. Tudo que eu faço na igreja não pode ser pesado. Vir ao culto não pode ser pesado. Servir na igreja não pode ser pesado. Porque se assim eu tenho feito, eu ainda estou debaixo de uma condição de escravo. Mas não de Cristo, de mim mesmo. Porque o menino, ele se diferencia do adulto quando o menino só pensa em si mesmo. Por isso você vai ver uma criança que tem alguma coisa na sua mão, ou às vezes ela vai querer o do outro, e ela não vai pedir, ela vai tomar e vai dar circuito e vai brigar. Porque o menino, ele pensa somente em si. Ele pensa como menino, ele sente como menino e ele age como menino. Diferente do adulto. O escravo de Cristo, queridos, é um adulto, é alguém maduro, é um ruiós, é um filho maduro, que tem um amor amadurecido. Servir o reino de Deus precisa ser cheio de paixão. Eu preciso vir para a igreja, queridos, não para cumprir um protocolo e passar cartão. Eu preciso vir para a igreja porque eu entendo que isso é o cumprimento da palavra, que diz que eu tenho que congregar, que eu tenho que estar com meus irmãos, que eu tenho que viver em comunhão. Isso tem que tomar meu coração de prazer. Como que nós estamos vindo para a igreja? Como que começa o processo de virmos para a igreja? Precisa ser, queridos, carregado de amor, precisa ser carregado de graça, de prazer, e não de pesar, e não de obrigação. O escravo, quando ele antes não tinha a orelha furada, ele fazia pela obrigação, mas agora, ele, depois que ele se torna escravo da orelha furada, ele não faz mais por obrigação, ele faz por gratidão, ele faz por graça. E nós precisamos, queridos, desenvolver esse amor, para que a cada dia ele possa nos amadurecer. Precisamos a cada dia caminhar nesse caminho sobremodo excelente, que é andar em amor com o Senhor e uns com os outros. Aleluia. Porque Deus escolheu ser amado no próximo. Nós precisamos amar pessoas. Aleluia, queridos. Por que que houve uma baixa de alcance do perdido? Porque aqueles que são cativos pelo amor e livres pelo Espírito, se não tomar cuidado, a Bíblia diz que no princípio das dores, o amor de muitos se esfriariam. O que significa isso? Se o amor de muitos vão se esfriar, quer dizer que o amor de poucos não vão. E eu quero ser achado entre os poucos que esse amor não se esfriou, mas está fervendo de amor pelo Senhor e amando aquilo que o Senhor ama, que é pessoas. As duas primeiras perguntas da Bíblia é: onde você está e aonde está o teu irmão? Consequentemente, quando você se encontra com quem você é, você agora em Cristo, quando você se encontra, agora você vai atrás do seu irmão. Mas qual que é a fala de Caim depois que matou Abel? Quando Deus veio perguntar para ele: cadê seu irmão? Ele diz: acaso sou eu tutor responsável pelo meu irmão? Sim, somos responsáveis pelos nossos irmãos. Por isso que Jesus, caminhando com Pedro, diz para ele assim: ó, o diabo pediu para te peneirar, mas eu já roguei ao Senhor para que te livrasse, porque você ainda é menino, Pedro. Se o diabo te pegar, ele vai te arrebentar, ele vai arrepiar o couro em você, e você não vai suportar. Mas eu já intervi, me coloquei na brecha a teu favor, Pedro. Quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Ele estava dizendo que: Pedro, você ainda é menino, você pensa muito em si, mas vai chegar o tempo em que uma chave vai virar, e você vai entender
o que é o princípio da conversão. Meu Deus, mas como assim, pastor? Pedro andava com Jesus, Pedro realizou prodígios em nome de Jesus, libertou pessoas em nome de Jesus, e Jesus olha para ele e fala que ele ainda ia se converter. Sabe por quê, queridos? Conversão só existe depois da cruz. Por isso João, quando ele diz, importa que ele cresça e eu diminua, ali ainda não tinha acontecido a crucificação, porque agora depois da cruz é a declaração de Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que eu agora vivo, não vivo mais por mim mesmo, mas vivo ela na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Depois da cruz, queridos, agora não é eu diminua e ele cresça, é eu morra e ele viva. É eu morrendo para que a vida dele ganhe vida cada vez mais crescente na minha vida. Queridos, nós precisamos amadurecer como aqueles que carregam essa expressão e esse selo de que somos cativos pelo amor e livres pelo Espírito. Precisamos amar de fato e de verdade. Tiago diz: não ame só de língua, ame de fato e de verdade. Ou seja, não ame só de palavras, ame de fato e de verdade. Sabe, eu creio que nesses dias o Senhor está levantando um povo maduro. Deus está levantando uma igreja madura. E coloca a mão sobre essa pessoa que está do seu lado. Eu profetizo maturidade sobre a tua vida. Fala, acabou o tempo de ficar verde. Fala assim, é tempo de amadurecer. Aleluia. Fruto verde, quando o outro alimenta, dá dor de barriga, porque é comer o fruto fora do tempo de maturação. Nós precisamos, queridos, amadurecer. E você já viu algum fruto se alimentando de si? Não, fruto maduro é para alimentar outro. Sabe, queridos, nós precisamos transicionar, precisamos deixar a nossa condição menino e menina para se tornar homens e mulheres que pensam como adulto, sente como adulto e age como adulto. Pensa, sente e age. Pensa, sente e age. Adulto não só fica no campo do pensamento e não só fica no campo do sentimento, ele age. Aleluia. Porque o adulto, ele não faz o que pedem para fazer. O adulto, ele faz o que precisa ser feito. Esse é aquele que é maduro e escravo por amor, que não faz só o que lhe pedem, não faz só aquilo que é imposto ou colocado, mas faz além, vê o que precisa ser feito e faz. Nós precisamos ser essa igreja madura, uma igreja pronta para alimentar outros. Aleluia. Amém, queridos? Vamos pensar, vamos sentir e vamos agir como adultos na fé, como aqueles que carregam uma verdade de amor, como aqueles que foram capturados por amor. Queridos, eu lembro todos os dias eu procuro trazer à memória o que me dá esperança. Eu lembro quando foi o meu encontro de impacto, de amor, quando realmente eu desisti de ser escravo só pela obrigação. Agora eu decidi ser escravo por amor de Jesus, escravo da orelha furada. Eu ia para a igreja, eu participava de todas as atividades da igreja, eu ia para encontros, eu fazia de tudo, mas eu comecei a ser, queridos, um participante de igreja, alguém que gostava do ambiente, que gostava das pessoas.
mas que por dentro ainda não tinha tido uma entrega completa. E aí eu estava dentro da igreja e comecei a me perder novamente no mundo, dentro da própria igreja. Até que um dia, um jovem rapaz, cativo pelo amor e livre pelo Espírito, falava de Jesus com tanta paixão, falava de Jesus com tanto amor, que quando ele terminou de ministrar, um simples abraço dele foi o abraço de Jesus na minha vida. E aquele abraço falou tanto sem falar nada. O Senhor começou a ministrar meu coração sobre quem eu era, me mostrou quem eu era, e eu vi o quanto horrível que eu era. Ele me mostrou as vezes que eu tentei tirar a minha vida, mas Ele não deixou. Ele diz: eu nunca te deixei, eu sempre estive do teu lado, mas agora você vai andar para sempre comigo de mãos dadas. E a partir daquele abraço uma chave foi virada, e tudo começou a ser transformado, porque agora aquele olhar de amor me capturou, uma paixão e um fogo consumiu o meu coração. E faz 20 anos, mais de 20 anos já, que eu sou escravo de Cristo, por amor. Sou escravo da orelha furada. Eu tomei a decisão de gastar a minha vida toda na presença dEle, fazendo a vontade dEle, dizendo: Senhor, eu quero ser escravo do Senhor, eu quero ser leal e eu quero te amar para o resto da minha vida, porque eu nunca fui amado como o Senhor me amou. Eu era um miserável, vivia em condições de desgraça, e o Senhor com graça me acolheu. O Senhor me livrou da lama de pecado que eu vivia, me libertou de tantos traumas e de tantas feridas que eu carregava. O Senhor com o seu abraço me amou, me curou, me salvou, e agora eu quero gastar a minha vida, Senhor, para ser os teus braços, abraçar outros, aprender outros nesse amor, a fazer com que outros também sejam livres pelo Espírito e não fiquem mais na libertinagem da carne. Queridos, nós precisamos, como filhos maduros ruiós, escravos de Cristo por amor, viver intensamente, constantemente para a glória de Deus. Eu estou aqui em cima, queridos, e eu vejo quantos que vêm para o culto e dormem no culto, quantos que estão no culto estão mexendo no celular, estão conversando, quantos que estão aqui, mas não estão aqui. Não, queridos, sou obrigado a ouvir na mídia que tem gente comprando coisa na Shopee na hora do culto. Eu digo: Senhor, será que eles entenderam e viram o que os meus olhos viram? Será que eles foram tomados pelos pensamentos do Senhor, pelo sentimento do Senhor, pelo agir do Senhor? Não é possível. Queridos, não é possível nós sairmos daqui das quatro paredes e vivermos contrário àquilo que cantamos, aquilo que dizemos amém, aleluia, glória a Deus no culto. Porque filhos maduros em amor desistiram de ser meninos e agora são adultos. São aqueles que assumem responsabilidade, não terceiriza. São aqueles que não vivem de forma ranzinza, mas de forma alegre. Aleluia, queridos. Nós somos chamados a ser escravos por amor, a viver essa verdade em amor. Nós somos livres. Nós vivíamos todo, queridos, embaraçado, tudo cheio de nó na nossa vida, mas Ele desatou todos os nós, Ele tirou todas as amarras, Ele nos curou, Ele nos salvou, Ele nos libertou.
Nós precisamos viver, queridos, com os olhos brilhando de paixão e de amor. Sabe, queridos, quando o casal está paquerando, ainda no processo de conquista, os olhos brilham, a criatividade salta, a disposição, queridos, está em alta. A disponibilidade nem se fala. E o amor, queridos, ele não é um sentimento, é uma decisão. Agora, apaixonados, nós assumimos a aliança em amor. Tomamos a decisão em amor de quê? De continuar. Muitos casais acabam perdendo o brilho da paixão, por quê? Porque perde a criatividade, perde a disposição, perde a disponibilidade. Porque no começo, vai buscar um copo de água para mim? Nossa, ia leve, pisando nas nuvens. Agora se pede, eu pego um copo de água para mim? Você não tem perna não? Disposição e disponibilidade. Antes falava assim, nossa, estou com vontade de comer isso. Pensava, chegava a comida. Agora está com vontade de comer, fala assim, vai dormir que passa. E assim na dinâmica da caminhada de fé, queridos, também acaba acontecendo. Se nós não alimentarmos o fogo da paixão. Você já viu essa expressão? Fulano, quando conheceu Jesus, meu Deus, pregava até para o poste. E por que parou de pregar? Porque o amor se perdeu do calor da paixão. Disposição e disponibilidade. Quando conheceu Jesus, vamos orar no monte, vamos orar de madrugada. Ixi, varava a noite orando de madrugada. Hoje, depois de 10, 20 anos de igreja, ixi, vai demorar muito? Nossa, eu estou cansado. Uma abrição de boca que dá até desespero. Ai, Senhor, aviva a luz. Aviva. Vai avivar o quê? Vai primeiro ressuscitar você para depois avivar, né? Disposição. Quando conheceu Jesus, queridos, falava que era para lavar banheiro na igreja, vinha. Hoje nem fazendo churrasco, às vezes o povo vem. Comodismo acaba fazendo com que o tanque do amor abaixe ao ponto de se esvaziar. Não, queridos, o calor precisa ser mantido. Se você ler a carta que Jesus deixou para a igreja de Éfeso, em Apocalipse, vai dizer que aquela igreja, ela andava toda certinha, mas o Senhor tinha algo contra ela. Ela abandonou o primeiro amor. Queridos, nós precisamos, como cativos pelo amor, livres pelo Espírito, entender que isso precisa ser alimentado diariamente, porque senão parece que vai se esvaziando, vai se perdendo. A nossa disposição e disponibilidade tem que ser a mesma do começo. A nossa criatividade tem que ser a mesma do começo. Na verdade, quanto mais vai passando o tempo, mais valioso e gostoso tem que ficar. Servir o reino de Deus, servir pessoas, precisa ficar cada vez mais prazeroso. O prazer tem que aumentar, ele não pode diminuir, ele não pode estacionar, ele tem que elevar, ele tem que crescer.
Aleluia, queridos. É processo, um fruto maduro quando tirado. Agora, queridos, o que acontece? Vai ter que agora esperar e resistir o tempo para novamente passar pelo processo, para poder amadurecer. Ou seja, são processos da nossa vida. Nós estamos em constante maturação. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós voltamos a pensar como menino. Voltamos a fazer bico, voltamos a fazer birra. Ah, o pastor não dá atenção para mim. Ah, o pastor não me liga, o pastor não me responde na mensagem. Ai, 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 ui, ui. Tadinho. Irmãos, a família cresce, os filhos precisam crescer. Aleluia. Não tem como ficar criança pro resto da vida. A ordem natural é crescer junto. E é isso, queridos. Uma igreja madura é que cresce junto. Amém, irmãos? Se o pastor não responder, me liga. Se eu não atender, liga de novo. Se eu não atender, eu vou ligar depois. E está tudo certo. Porque a primária na nossa vida, você não precisa de mim, você precisa de Deus. Então, acima do cuidado com a sua vida, meu como pastor, da Thaís como pastora, queridos, está o Senhor, o Supremo Pastor. Ele está no controle de todas as coisas, irmãos. Aleluia. Crescer em maturidade. Precisamos, queridos, pensar como adultos, sentir como adultos e agir como adultos. Aleluia. Qual que é a tendência normal de um pai que vai crescendo, passando a idade? O filho vai crescendo junto. E o que acontece com os filhos? Os filhos vão gerando filhos. Vocês vão tendo, aí os pais vão se tornando avós. É a ordem normal. No cristianismo é a mesma coisa, queridos. Você chega, você é cuidado, você aprende a falar, você aprende a andar, você aprende a fazer suas necessidades. E aí depois você vai ensinar os seus filhos. Vocês vão gerar filhos espirituais. E vocês vão fazer o quê? Ganhar a pessoa para Jesus e trazer para o pastor cuidar? Você vai gerar filhos espirituais e você vai cuidar. Você vai ensinar como você aprendeu a andar. Você vai ensinar como você aprendeu a falar. Você vai ensinar a fazer as necessidades da forma que tem que ser feito, no lugar que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito. É a ordem natural e madura de ser. E como igreja, queridos, nós precisamos nos livrar das distrações do nosso eu. Meninos estão distraídos consigo mesmo. A física diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Então, para você ser cheio do Espírito, você tem que ser vazio de si. Esvazie de si e seja cheio do Espírito. Aleluia, queridos. E tem muita gente que não tem fome de Deus hoje. Sabe por quê? Porque está cheio de si e cheio do mundo. Vamos nos esvaziar de nós mesmos, queridos. Vamos ser escravos de Cristo por amor. Vamos ser escravos da orelha furada. Aleluia. Venha a público e expresse um bom testemunho. Suporte a dor da renúncia, a dor de abrir mão de si mesmo. E tenha uma marca, que é um selo, de aonde você passar, você deixar o rastro da essência de Jesus, a manifestação perfeita do amor de Deus. Aleluia. Você é escravo do sistema e do programa, ou você é escravo de Cristo por amor? Seja escravo por amor. Aleluia. Você quer ser escravo da orelha furada? Fica de pé no seu lugar.
já disse, mas para alguns ainda não conhece. Mas com 1 ano e meio de idade eu caí de um degrau na casa do meu avô. E eu fiquei roxinho na hora e morri nos braços do meu avô. E meu avô me tirou do meio de todo mundo, me levou para o quarto. E eu morto nos braços dele, ele disse: Deus, tem misericórdia, não leva o meu neto. Devolve a vida dele para que ele possa falar do teu amor, para que ele possa conhecer o teu amor e falar do teu amor. E ele disse que no mesmo instante eu voltei a viver. E há 20 anos atrás eu conheci esse amor. E hoje eu vivo tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço para falar desse amor. Na saúde ou na tristeza, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na escassez ou na abundância. Eu prometi ser fiel e leal a Ele, escravo da orelha furada. Eu fiz um voto de ser fiel até o fim. Sabe, queridos, eu nunca me arrependi e nunca vou me arrepender disso. A única coisa que eu me arrependo é de não ter conhecido antes. Que você e eu possamos juntos sair daqui nessa noite encharcados por essa verdade de amor, cativos, presos a esse amor, leais a esse amor. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Abre o seu coração e deixe o amor do Senhor encher o teu coração no seu lugar. Fala para Ele que às vezes algumas distrações têm roubado o teu olhar dele. Pede perdão. Peça para Ele perdão se às vezes não tem sido contínuo aquilo que um dia foi no começo com Ele. Aquele brilho do olhar, aquele coração acelerado ao falar dele. Você que já tem vivido essa essência, a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e imaginamos. Existe infinitamente mais em cima de tudo isso que você já tem vivido. Fala para Ele: Senhor, eu renovo diante de Ti a minha disposição e a minha disponibilidade. Eu renovo diante de Ti, ó Deus, a criatividade. Eu renovo diante de Ti, Senhor, a minha paixão. Eis-nos aqui, Senhor. Não queremos viver um evangelho de obrigação, mas um evangelho de graça. A religiosidade nos enche de ritos e obrigações. Enquanto aqueles que são filhos de Deus é tomado de uma graça e de uma alegria de viver com Ele, desfrutar do prazer da sua presença, da sua graça. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Queremos ser Teus discípulos, ó Deus. Queremos compartilhar das responsabilidades.
Queremos compartilhar, Deus, de tudo aquilo que está no teu coração a ser realizado. Somos cativos, ó Deus, pelo teu amor. Somos presos ao teu amor, escravos do teu amor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos, ó Deus, que a nossa vida pública, Deus, mostre quem Tu és. Mostre para as pessoas que nós realmente Te servimos por amor, por lealdade, por graça. Não mais por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor já deu, por aquilo que o Senhor é. Queremos, ó Deus, suportar a dor de matar a nossa vontade, de matar, ó Deus, o nosso eu, a dor da renúncia. Queremos ser marcados, ó Deus. Queremos, ó Deus, ser marcados pela Tua verdade de amor. Que as pessoas vejam as marcas do Senhor em nós. Ó Deus, ao ponto de dizer, ó Deus, o que Paulo diz: ninguém me amoleste, porque eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Ah, Senhor, esse é o nosso anseio, é carregar as marcas do Senhor, ó Deus, no nosso corpo, no nosso viver. Queremos fazer, ó Deus, daquilo que Paulo declarou, ó Deus, uma realidade de declaração na nossa vida. Ele disse que ele não tinha mais a vida dele por preciosa, mas o Evangelho por precioso. Ao ponto dele dizer que o morrer era lucro e o viver era Cristo. Ao ponto de ele se autodenominar escravo de Cristo. Nós somos escravos daquilo que obedecemos, então nós escolhemos obedecer o Senhor. Tu és o nosso Senhor. E dizemos isso não, ó Deus, por obrigação, mas por gratidão. Que privilégio é ter o Senhor como nosso Senhor. És nosso Salvador, mas também és nosso Senhor. Mas a Tua palavra diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então é isso que nós queremos. Mais do que dizer Senhor, Senhor, nós queremos que a nossa vida se renda para fazer a vontade do Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória, hoje e sempre. Hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Enche-nos com o Teu amor, ó Deus, e a Tua verdade de amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Seus olhos ainda fechados, estende suas mãos. Que a graça de Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Santo Espírito seja sobre todo aquele que crê, hoje e para todo sempre. Quem crê diz amém. 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 Você pode aplaudir o nome do Senhor?